Olá, amigos da TV Justiça. Está começando agora mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. A menos que um país seja uma ilha, vai ter uma fronteira terrestre com outro. No Brasil, por exemplo, só não faz fronteira na América do Sul com o Chile e com o Equador. Isso quer dizer que na geopolítica sul-americana temos ligação direta via terrestre com 10 países. Agora as perguntas. Brasileiros podem ir a qualquer um desses países sem muita burocracia? Os estrangeiros podem também entrar em solo brasileiro da mesma forma? E se uma fronteira for fechada, quais as consequências? Este é o assunto que iremos discutir hoje. O Direito Sem Fronteiras está no ar. O presidente da Venezuela tomou a decisão. As fronteiras do país com o Brasil e com a Colômbia ficaram fechadas por alguns dias. Viernes, sábado e domingo. O decreto que determinou o fechamento explicou que o motivo é o combate às máfias que estariam contrabandeando a moeda venezuelana. É que a ação de mafiosos, segundo o governo venezuelano, estaria prejudicando a já frágil economia do país vizinho. Bem, motivos à parte, o fato é que as fronteiras foram fechadas e já reabertas, e até o que se sabe, sem prejuízo às relações entre os países. E estão aqui nos estúdios da TV Justiça o embaixador Tarcísio de Lima Ferreira Fernandes Costa, diretor do Departamento da América do Sul, Setentrional e Ocidental, e Júlio Edstrom, mestre e professor de Direito Internacional. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema, que é muito curioso na medida em que o mundo moderno ele gera uma série de situações bastante diferentes das que marcaram a formação das fronteiras nacionais entre os países ao longo dos séculos. A questão da tecnologia, dos meios de transporte, leva a situações diferenciadas em relação a situações referentes à vida diplomática em relação às fronteiras. Vamos começar com a questão da Venezuela, por exemplo, em que houve o fechamento, posteriormente retomado, por meio de um trabalho, inclusive, de diplomacia entre os dois países. Quais os limites que existem para uma situação como essa? Um chefe de Estado, ele pode fechar uma fronteira do dia para a noite, ele tem de apresentar justificativas perante os outros poderes do próprio país. Isso varia. Como funciona isso exatamente? Bem, Cadu, antes de tudo é um prazer estar aqui na TV Justiça, participando do seu programa, ao lado do professor Júlio. De fato, este é um tema, diria, que é melhor tratar talvez caso a caso. Cada situação, cada realidade costuma ter as suas características próprias. E, portanto, neste caso específico da Venezuela, o fechamento provisório das fronteiras, não apenas com o Brasil, mas também com a Colômbia, foi duração, digamos, algo de curto prazo. Houve uma suspensão do fluxo, né, de pessoas pela fronteira no dia 12 de dezembro, se não me engano, e logo reaberta parcialmente, acho que no dia 20 de dezembro, e reaberta por completo no início de janeiro. Não, digamos, teve relação alguma, como você bem mencionou, com as relações bilaterais. Não refletiu nenhum problema, digamos, entre os dois países. Não foi uma resposta, uma consequência de um atrito, de um diferendo bilateral. Tem a ver basicamente com o quadro interno da Venezuela. Sabemos que o país passa por uma crise econômica grave, um momento de instabilidade política. A crise econômica tem gerado uma escassez de alimentos, escassez de remédios, e a população venezuelana tem sofrido com isso. A crise econômica, ela de fato assumiu proporções, digamos, sérias, grandes, para talvez dar exemplos ou indicadores que podem comprovar isso. A Venezuela hoje passa por uma contração econômica, digamos, talvez a de maior vulto no mundo. A estimativa é que o PIB venezuelano caia em 10%, ou tenha caído em 10% em 2016. Se somamos a retração observada nos anos anteriores, teremos, de fato, uma redução da riqueza nacional em quase mais de 20%, quase 25%.
Isso acompanhado de um processo de hiperinflação. Hoje, digamos, a inflação anual venezuelana é calculada, estimada em 750% ao ano. Com a estimativa, esperamos que não se confirme, mas de que chegue a 1.500 em 2017. É brilhante a explicação do Dr. Tarcísio, mas eu acredito que tem que deixar claro que o fechamento de fronteiras ela é uma resposta nacional a um estímulo internacional. Esse estímulo, como o Dr. Tarcísio colocou, no caso específico da Venezuela, foi econômico, mas também pode ter várias outras finalidades. Uma endemia internacional, uma pandemia, ataque terrorista, um combate à criminalidade transnacional, uma série de condições. Então, no caso concreto, vai depender do relacionamento que tem do sistema de governo interno e do grau democrático de cada país, porque isso vai regulamentar a relação que o Estado tem com a sociedade internacional. Do ponto de vista de determinadas medidas, internamente, como o professor, como o embaixador bem disse, cada caso é um caso. Mas do ponto de vista do direito internacional, há alguma delimitação em relação a como esse controle pode ser feito? Por exemplo, o uso de força para o controle das fronteiras, isso gera algum tipo de efeito a partir do ponto de vista do direito internacional? Essa pergunta ela é muito interessante porque ela coloca a discussão da soberania na atualidade. Então, o que acontece? A soberania é a igualdade no sistema internacional e a potência do Estado internamente. O Estado pode tomar as decisões que ele julgar necessário, mas ele vai ter uma tensão frente a um cenário internacional. O uso da força é a negação do direito internacional da atualidade. Por outro lado, a sensação de segurança interna é um dever de cada um dos nossos governantes. Então, na sociedade atual, nós estamos assistindo uma escalada de violência por causa de atitudes terroristas e uma resposta também do Estado. Estava conversando com o Dr. Tarcísio há pouco e é interessante perceber que você tem velocidades diferentes do direito internacional e da própria sociedade internacional. Comércio internacional, empresas transnacionais, elas têm uma velocidade diferente de ações humanitárias, por exemplo, porque interfere diretamente do tratamento que o Estado dá aos seus nacionais ou aos seus imigrantes. Então, essa tensão, ela existe. O uso da força deve ser evitado por todos os membros, seja das Organizações Unidas e, no caso regional, dos membros da OEA. Eu vou perguntar ao embaixador, mas também pediria a sua resposta nessa questão específica, que é o fato de que o século XX ficou muito marcado por aquelas imagens quando da construção do chamado Muro de Berlim, da tentativa de pessoas da Alemanha Oriental passarem para a Alemanha Ocidental e a resposta automática que havia por parte das forças de segurança da então Alemanha Oriental era a utilização exatamente de força. E do outro lado ficavam muitas pessoas esperando para que as pessoas que conseguissem atravessar fizessem aquela passagem. Essa imagem, ainda considerando esse contexto que foi colocado pelo professor Júlio, ela é possível ainda, primeiro, do ponto de vista do direito internacional? E a segunda pergunta, é possível que isso volte a acontecer em função desse contexto? O exemplo que você lembra, Cadu, como foi acentuado na pergunta, é de outro, de certo modo, momento histórico, né, de divisão ideológica do mundo, onde os contatos eram escassos, né? De fato havia um bloqueio absoluto, né, do fluxo de pessoas e, portanto, esse risco de que aquele cenário, nos mesmos termos, se reproduza, digamos, creio que não existe mais. O conflito leste-oeste passou, né? É de outra época, mas a de criação de resistências e de resistências sem dúvida lamentáveis, né, a uma maior integração e circulação de pessoas, e isso permanece, e eu diria até que há um risco de agravamento, né, a curto prazo. Quer dizer, até reforçando aqui a mesma pergunta para o professor, o paradigma ele mudou exatamente em função até do contexto histórico, mas há um momento de tensão que pode levar a essa situação. É isso mesmo, professor? Cadu, eu acho que nós temos dois pontos que têm que ser tratados. De novo, eu acho precisa, concordo plenamente com o Dr. Tarcísio, mas nós temos um momento de ação estatal, que são fechamentos de fronteira, promessas de construção de muro, promessas de recrudescimento quanto à imigração, que estão frente ao nosso horizonte. Mas, por outro lado, nós temos cenas
tão ruins quanto essas que você relatou, pela inércia dos estados, pelas inércias de grandes entidades como a própria União Europeia, porque hoje o mundo enfrenta a sua maior crise humanitária, com 63 milhões de pessoas que estão migrando em busca de melhores condições. Então, nós temos que entender que, enquanto é verão no Brasil, existem milhares de pessoas que migraram da Ásia, do Oriente Médio para a Europa e estão sem as mínimas condições de sobrevivência, estão morrendo de frio. Como os organismos internacionais acompanham quando há uma iniciativa por parte de um poder estatal no sentido de, por exemplo, se fechar fronteiras ou determinar políticas em relação a esse controle de fronteiras? Como isso é feito? Há obrigatoriedade de um anúncio formal para os países que fazem fronteiras, para a Organização das Nações Unidas? Como isso se dá? Neste caso que tratávamos há pouco, da Venezuela, digamos, a resposta, a atitude do governo brasileiro, assim como a do governo colombiano, foi respeitar, né? Respeitar a decisão do governo venezuelano. Entendemos, na ocasião, que aquilo não representou um ato de hostilidade ao Brasil. A Colômbia tampouco considerou o fechamento como um ato dirigido contra o país, mas como algo decorrente da situação interna venezuelana. E a nossa resposta, naturalmente, foi realizar gestões imediatas, incisivas, digamos assim, ou pelo menos enfáticas, manifestando a expectativa de que os nossos cidadãos, nossos nacionais, pudessem naturalmente regressar ao país no mais breve prazo possível, né? Em algumas outras situações, mesmo pensando no caso europeu, né? O espaço Schengen, onde a circulação de pessoas está facultada, liberada, você não precisa produzir, mostrar passaporte entre os países que fazem parte da Convenção Schengen, uma vez tendo ingressado no espaço. Mesmo lá, digamos, os estados, é facultada a possibilidade de que eles controlem, né? Por razões, seja de segurança, seja de uma instabilidade, né, tópica, localizada. E, portanto, digamos, acredito que cada situação merece ser vista com as suas características, mas costuma-se prever mecanismos de acompanhamento ou de gestão do caso. Professor, eu vou pedir a sua resposta no segundo bloco, porque eu tenho que chamar o intervalo agora, mas nós já estaremos voltando com o Direito Sem Fronteiras, que vai para uma rápida pausa e volta daqui a pouquinho. Aguarde aí. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras, hoje falando sobre o fechamento de fronteiras entre os países. Fiquei devendo a resposta do professor Júlio em relação ao ponto específico, que era o fato de que a pergunta era sobre se, quando há uma iniciativa de um poder estatal qualquer, no sentido de se fazer o fechamento de fronteiras, vimos o caso da Venezuela, que foi com uma alegação específica, e também há outras, muitas possíveis alegações. Existe alguma burocracia prevista no direito internacional? Tende a haver um aviso para os países que fazem fronteira, para o país específico que a fronteira esteja sendo fechada, para a população e também para o acompanhamento dos organismos internacionais? Existem dois posicionamentos que ficam muito claros no direito internacional. O primeiro é que não existe, vinculado ao Brasil, nenhum organismo supranacional. Então, o Brasil não se vincula a uma política necessariamente da ONU. A segunda é que, ao fechar uma fronteira, pode ser necessário que haja uma arbitragem internacional. Então, esses estados tanto podem socorrer a um terceiro, e o Brasil, principalmente no século XVIII, foi chamado várias vezes para ser árbitro dessas questões na América do Sul, quanto também ele pode socorrer da Corte Internacional de Justiça. Isso vai depender do grau da relação que há entre esses países. Se há o exercício da força, se há uma atividade arbitrária que leve a uma tensão desnecessária entre aqueles estados. Pode haver a alegação de que há o abuso de algum Estado nacional quando ele fecha uma determinada fronteira? Acredito que sim, né? Hipoteticamente não vejo por que não, né? Inclusive com eventual uso da força, né? Essa hipótese que você levantou no início.
que é uma clara violação de um princípio, né, básico das relações entre os Estados de resolução pacífica e negociada de controvérsias. Né? Eu tinha falado no início do primeiro bloco de hoje a respeito da diferença que nós temos hoje em dia da questão das fronteiras físicas em função do desenvolvimento dos transportes e da tecnologia. O fechamento de uma fronteira, ela também pode ocorrer quando, em relação a um determinado país, por exemplo, do ponto de vista, por exemplo, da chegada de aviões ou de meios de transporte de longo alcance entre países que não têm fronteira terrestre. Isso pode acontecer também. Sim, nós temos que lembrar que a entrada de mercadorias, de pessoas, de serviços, ela é regulamentada pela ação estatal interna. Então, determinado estado pode negar a entrada de pessoas de um outro estado que ele esteja em conflito, seja um conflito comercial, e aí nós temos uma série de barreiras alfandegárias, fitossanitárias, uma série de condições que vão ser melhor regulamentadas no âmbito da OMC, quanto também de pessoas. Nós vamos lembrar que, inclusive, alguns países exigem, como é o caso dos Estados Unidos, o visto prévio para a entrada. E esse visto é simplesmente uma expectativa de direito. O nacional, ao chegar aos Estados Unidos, se não contemplar uma das condições aventadas por aquele estado que regulamentou, pode ser negada a sua entrada. E essa entrada regular. O que dirá, então, da pessoa em situação irregular, aquele que cruzou a fronteira sem os devidos registros. Então, o Estado tanto pode negar frente a um outro Estado, quanto qualquer pessoa que não seja o seu nacional. É o caso, por exemplo, de situações em que um voo ele é desviado de uma determinada rota por meio de ataque terrorista, com um avião é sequestrado, e se exige que uma determinada aeronave pouse em um país. Existe a possibilidade daquele país negar a possibilidade de pouso daquela aeronave naquele país especificamente. Essa possibilidade está prevista. Essa negativa, ela é o exercício da soberania. É claro que existem condições humanitárias, como, por exemplo, a pane nesse avião, a falta de combustível, que vão sensibilizar aquele Estado para tanto. Mas nós não temos como, no sistema internacional atual, obrigar que aquele Estado receba determinada pessoa. A prática internacional, por causa das questões de integração que o Dr. Tarcísio muito bem colocou, demonstram que o Estado tende a receber, mas tende a receber por causa dos sistemas de cooperação, pela reciprocidade, pelo costume internacional de acolher essas pessoas. Pode-se dizer juridicamente, é correto dizer que fronteiras são parcialmente abertas para produtos, serviços e pessoas e em determinadas situações elas são fechadas? Por exemplo, o caso citado do visto para os Estados Unidos, que isso aqui é necessário, ou, por exemplo, em uma outra situação que implica uma questão legal, é claro, a possibilidade de abate de aeronaves identificadas como possíveis portadoras de entorpecentes. Pode-se falar que as fronteiras elas são parcialmente fechadas em certas situações ou tecnicamente isso não é uma terminologia correta? Eu acredito que se nós classificarmos a fronteira como um espaço limite onde o Estado exerce a sua soberania, ali ele vai decidir quem pode entrar, quem pode sair, quais mercadorias ou serviços podem entrar ou não podem entrar, conforme a sua conveniência. Então, determinada mercadoria pode ser considerada nociva àquele Estado e, portanto, não terá sua entrada permitida. Então, aí ela será fechada. Ou a mesma questão pode ser utilizada para pessoas. É claro que quando nós estamos tratando de seres humanos, nós temos que lembrar que existem direitos que são universais, que estão previstos aí como direitos naturais, como, por exemplo, a liberdade de locomoção. E existem proteções específicas no sistema internacional para que uma pessoa consiga abrigo em outro estado em situações específicas, como o caso do asilo. O fechamento de uma fronteira pode ser considerado, sob certas circunstâncias, como um ato ou de guerra ou preparatório a uma declaração de guerra? Bem, não costuma se situar dentro da escalada normal, né, de tensões, mas sem dúvida, né? Sem dúvida, eu acho que na evolução de um diferendo, né, entre dois países, se a escalada chega a um ponto tal em que o conflito aí armado, a guerra seja considerada uma hipótese, né, concreta, real, isso certamente passará pelo corte de relações diplomáticas, pelo boicote, né, ao outro país, pela suspensão das relações, né, econômico-financeiras e, portanto, da falta de fluxo, né, de bens, né,
e de pessoas entre os dois países. É aquela situação, do ponto de vista diplomático, depende muito do contexto que tem que ser analisado. Qualquer ato, ele pode ser colocado no tabuleiro e ser tomado como uma intenção específica por parte daquela nação ou de quem está recebendo aquele determinado bloqueio. E aí eu aproveito para fazer uma outra pergunta, que é o fato específico dos bloqueios que são feitos sob o ponto de vista da sanção internacional, econômica ou política. Por exemplo, o debate que existe agora em relação particularmente entre os Estados Unidos, talvez o Ocidente, e a Rússia, por exemplo. Ou, pegando numa linha diferenciada agora, a recente mudança de política dos Estados Unidos em relação à imigração cubana, que é criticado por muitos e defendido por outros como uma evolução no processo de relação entre os dois países. Quer dizer, entrando exatamente nesse ponto que eu coloquei, esse ato de fechamento ou de abertura, ele pode ser muito variado de acordo com a intenção política que exista por trás dele. A fronteira, ela pode ser analisada como um canal de comunicação. Se esse canal de comunicação com o meu parceiro, ela é muito aberta, ela vai me facilitar a circulação de pessoas, mercadorias e serviços. Se o meu diálogo com outro país ou com outro bloco, ele é mais restrito, vai haver uma série de condições para que esse diálogo seja reprimido. Então, o caso, por exemplo, Cuba e Estados Unidos. Para que haja um diálogo, há condições prévias dos dois estados. Uma delas é que os Estados Unidos adotavam uma posição que qualquer cubano que chegasse ao seu território seco, por isso a política dos pés secos, teria ali um asilo. Com a melhoria das condições, uma das exigências de Cuba é que não houvesse esse asilo automático. E, para tanto, foi mudada a política pelo atual presidente dos Estados Unidos. Se vai haver uma permanência dessa política ou não, vai depender da comunicação que é feita entre esses estados. A tendência anunciada é que não permaneça, porque é uma relação política, não meramente jurídica que se dá entre esses dois estados. Como fica essa questão do ponto de vista da circulação de pessoas? Por exemplo, já há casos de brasileiros, inclusive, que já se percebeu que faziam esse tipo de deslocamento. Esse deslocamento é permitido, isso não pode acontecer, a pessoa ela pode ser apreendida ou até mesmo presa durante um processo, se confirmado que ela tem essa intenção. Como funciona isso? Bem, isso é um problema que temos observado mais, naturalmente, no contexto europeu, E voltamos à questão do Tratado de Schengen, da livre circulação interna, mas que abre a possibilidade para a imposição de controles provisórios, tópicos, em caso de segurança, em caso de instabilidade. E acho que neste momento de recrudescimento, de certo modo, da ameaça terrorista, e aqui há uma certa ironia, com o que ocorreu na Alemanha recentemente, diante da atitude mais aberta da chanceler Merkel diante dos fluxos de refugiados, que o país terminou sendo penalizado e com eventuais reflexos eleitorais. É uma situação nova e complexa, porque a União Europeia ela foi criada, esse espaço de proteção, com a livre circulação de pessoas. Então, o clamor popular hoje é de você fazer um controle dessas pessoas, ou seja, uma antítese do próprio sistema. A migração, ela é um direito fundamental, ela é um direito humano. Então, a pessoa pode fazer uma escolha, seja para turismo, seja para a própria moradia, de que vá para um estado desse. Dr. Tarcísio colocou muito bem que hoje as legislações penais do mundo vêm se modificando para que sejam punidos os atos preparatórios do terrorismo. Então, há uma possibilidade que esses atos da pessoa, ao se dirigir para essa região, seja abordada pelos sistemas de segurança, seja o interno, seja o internacional, para que se evite um recrutamento do ISIS, por exemplo. Mas é uma situação muito nova pelo direito, que sempre clamou pela liberdade de locomoção. Desafios do direito, isso faz parte do processo, portanto, estamos sempre tentando abordar alguns desses pontos aqui no nosso programa Direitos Sem Fronteiras, que hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você, telespectador, tenha gostado. Agradecemos as presenças do embaixador Tarcísio de Lima Ferreira Fernandes Costa, diretor do Departamento da América do Sul, Setentrional e Ocidental, e abordando também, embora questões relativas à Europa também, mas que fazem parte desse universo que tentamos abordar aqui, e também a presença do professor Júlio
Júlio Edstrom, mestre e professor de Direito Internacional, a quem agradeço também a presença aqui nos estúdios da TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça, quer assistir a este programa novamente? Acesse tvjustiça.jus.br. Também outras edições do Direito Sem Fronteiras e da nossa programação completa. Entre em contato com a gente pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até a próxima. Tchau.